Saúde, amada igreja da Santa Paz, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Como diz o pastor Michel, hoje estaremos finalizando a série, né? Chamados para ser discípulos. O texto que hoje se encontra em Lucas, peço que os irmãos abram Lucas 9, capítulo 9, versículo 57 ao 62. Wagner vai deixar aqui. Lucas 9, 57 a 62. Amém? E aconteceu o quê? Indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mediante a leitura, convido os irmãos que nós estejamos em um só pensamento, buscando ao Espírito Santo para que Ele venha falar aos nossos corações e venha trazer uma palavra de edificação para todos nós, lembrando que aquele que aqui está à frente é apenas uma ferramenta na mão do Senhor, que não tem nada a oferecer, mas a palavra do Senhor, esta sim tem poder. Vamos orar? Maravilhoso és tu, Senhor, digno de honra e glória para todo sempre e sempre. O Senhor que pela sua infinita misericórdia nos trouxe aqui, cuidando, Senhor, desde o início da semana e em cada momento, as tuas mãos poderosas têm nos sustentado, têm nos fortalecido e têm nos abençoado. Senhor, nós já cantamos, nós já glorificamos o teu nome, já manifestamos a nossa alegria de podermos estar aqui, e esse é o momento em que o Senhor estará falando à tua igreja, e para a glória do seu santo nome, aqui está o teu servo, Senhor, apenas um vaso de barro, para ser usado, Senhor, pelo Senhor. Por isso eu te peço encarecidamente que o Espírito Santo tome, Senhor, nesse momento, esse teu servo, e que a palavra do Senhor venha de encontro às nossas necessidades, que não seja de palavra aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, e que em nome de Jesus Cristo nós pedimos encarecidamente a Ti, o Espírito Santo, quebra todas as barreiras, para que a palavra do Senhor seja viva e eficaz em nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Bom, antes da gente iniciar, vamos fazer algumas perguntas. Primeiro, somos chamados a ser discípulos, ok? Mas ainda alguns têm que ter dúvida. O que é ser discípulo? O que significa ser discípulo? Bom, basicamente é alguém que aprende de um outro. Como cristãos, somos chamados a ser discípulos de quem? De Cristo. E nós aprendemos de Cristo. É lógico a resposta. Mas, infelizmente, muitas vezes somos apresentados a uma figura de Jesus que não é o Jesus bíblico, que não é a forma correta. Há um Jesus que é dito que morreu por todos, que salvou a todos, e que agora nós estamos tranquilos, pois Ele já fez todo o trabalho, e não importa o que a gente faça, no fim vai ser vida eterna para todos. Alguém já ouviu esse pensamento? Jesus salvou todo mundo, está tudo bem, obrigado. Pode viver da forma que você quiser, porque Jesus já morreu para salvar a todos. E não
é uma verdade. São meia-verdade. Jesus morre por todos? Sim. Mas a nossa vida não pode ser uma vida de oba-oba. Tudo bem. Mas não é só isso. Um Jesus que, e muitas vezes é pregado, dizendo que você tem que fazer algo para ser salvo. Você é salvo, mas se você não fizer tal coisa, Jesus te salvou, mas se você fizer assim, se você não fizer assim, você não vai estar salvo. Você tem que fazer tal coisa. Não é verdade. Um Jesus que veio ao mundo para que você tenha o melhor dessa terra. É verdade, irmãos? Jesus morreu para você ter carro novo? Jesus morreu para você viver em Alphaville? Não. Lembrando que nada disso é errado. Ter carro, morar em Alphaville, nada disso é errado. Mas não é por aí que a Bíblia vem falar da morte de Jesus. Bom, dando continuidade, veremos que Jesus não rejeita ninguém, mas também não suaviza o custo de segui-lo. E é esse custo que implica em nossas vidas se realmente nós somos discípulos ou se nós somos apenas simpatizantes da palavra de Deus. Ele vai confrontar a expectativa na sua vida. Muitas vezes as suas expectativas são frustradas. Muitas vezes a sua agenda tem que ser quebrada, tem que ser rompida. Esse é o preço. E ele vai falar conosco sobre isso. O Senhor deixa claro que não pode ocupar apenas um espaço na sua vida. Jesus não veio para ocupar um espaço na sua vida. Algo que falta, vou pôr Jesus aqui. Não. Ele precisa ser o centro de toda a sua vida. Este é o custo do discipulado, em qual nós vamos estar conversando um pouco mediante a leitura que está sendo colocada. Por isso que eu pedi para o Wagner deixar a leitura colocada aqui, se possível for, para a gente estar atento ao que está acontecendo. Porque Lucas 9, 57 a 62 tem muito a nos ensinar. Bom, para a gente entender melhor esta passagem, vamos aprender um pouco sobre o contexto da passagem. Nesse momento, Jesus era apenas um jovem mestre que havia realizado alguns milagres, feito algumas pregações, e isso impactou o local aonde ele estava convivendo, e a coisa ganhou fama. Vamos dizer assim, Jesus ficou afamado, ficou falado, está acontecendo tal coisa, tem uma pessoa fazendo isso, tem uma pessoa fazendo aquilo. E o que aconteceu? A aglomeração. Muita gente queria ver o que ele estava falando. E Jesus é seguido por quê? Por uma multidão. Uma multidão de fiéis? Não, uma multidão composta de quê? De pessoas de vários pensamentos. Ali estavam homens, mulheres, doentes, romanos, pessoas que possuíam condição financeira, pessoas das mais variadas raças da época. Ainda dentro desse grupo havia ainda lá pessoas esperando o quê? Um milagre. Eu quero ver um milagre. Diz que esse homem faz milagre. Eu quero ver ele fazer um milagre. Tinha esse pessoal, né? Outros concordavam com a palavra deles. Outros viam verdade naquilo que ele estava falando. Outros esperavam que ele fosse quem?
aquele que eles estavam esperando, que era quem? O libertador. Será que é ele? Porque ele vai nos libertar. Libertar do quê? Libertar dos romanos, que eram a classe dominante daquela época. Todo esse grupo ali, ó, junto e misturado. Por isso Jesus vai questionar quando as pessoas se levantam para falar com ele. Para que a pessoa, às vezes, tivesse um verdadeiro entendimento daquilo que ele estava fazendo. Porque vários eram os pensamentos, e nem tudo que as pessoas pensam é verdade. No versículo 57, peço que os irmãos estejam atentos aí, ó. Versículo 57. Indo ele pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, te seguirei para onde fores. O que Jesus responde? Que as raposas, lá que é 58, as raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O que a gente vê aqui? Um mero pensamento, e que, infelizmente, acontece até nos dias de hoje, que é o quê? Jesus vai aqui, ó, a primeira pessoa que vai até Jesus e pede para seguir Jesus, e o Jesus ele vai responder assim, ó, de uma forma um tanto quanto intrigante, né? Às vezes até um tanto quanto poética, né? Ele fala, nossa, raposa, tal, olha que bonito, né? Mas Jesus vai falar uma grande verdade para esse homem. Ele vai dizer assim para ele: se você quiser me seguir, se você quiser aprender de mim, se você quiser ser meu discípulo, se você quiser caminhar comigo, ó, bem, veja bem, você tem que estar disposto a passar por dificuldade. Você tem que estar ciente de que você não vai ter conforto. Você tem que estar ciente que não vai ser fácil. Por isso ele dá o exemplo, ó, raposa, que é um serzinho do campo, um animalzinho, ele tem um local onde ele pode descansar e ter o seu conforto. Você não vai ter. É isso que você quer? Colocando na prática para nós. Se essa pergunta de Jesus fosse feita nos dias atuais, qual seria a resposta? Vamos melhorar, vamos aprofundar, vamos pegar um pouco mais. Quando essa pergunta é feita nos dias atuais, para você, para mim, porque essa pergunta está sendo feita. Nós estamos ouvindo essa pergunta diariamente. As ministrações, a leitura bíblica, ela traz esse confronto para nós. Como está sendo a nossa resposta no nosso dia a dia? Como está sendo a minha entrega no meu dia a dia? Vamos seguir adiante. No 59, vai dizer: a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. 60, Wagner. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Sabe, irmãos, outrora, isso aqui me deixava, que nem diria aqueles pessoal mais antigo, eu vou usar uma palavra mais antiga, não sei se alguém vai ter essa lembrança, me deixava encafifado. Sabe essa palavra mesmo? Me deixava assim, sabe, procurando uma resposta a qual eu não tinha. Por que isso? Porque o que parece aqui,
que é algo bem lícito. Parece algo correto. Só que, primeiramente, a gente vai entender o quê? Agora, acontece uma ação diferente do primeiro caso. Lembra? No primeiro caso, uma pessoa vem até Jesus. Mas, nesse momento, é Jesus que vai até a pessoa. Nesse momento, é Jesus que abordou uma pessoa no meio da multidão e o chama para segui-lo. E essa pessoa responde com um questionamento que nos faz pensar. Deixe-me primeiro sepultar meu pai. Aí a gente ouve isso sem entender o texto. A gente tem uma visão literal. Sabe, quando você lê, você vê aquilo ali, é literal para você. Bom, é alguém que está indo enterrar o seu pai, Jesus lhe pergunta, e poxa, nada mais justo ele ir lá enterrar o pai dele. Mas não é bem esse o pensamento. Por quê? Esse é um pensamento literal. É válido, é um pensamento literal. Porém, existe uma outra possibilidade, que é qual? Na cultura judaica, era comum que o filho cuidasse do pai até a sua morte. Entendeu? E após a morte do pai, o que acontecia? Era dividida a herança. Então, nós temos duas possibilidades, uma literal e uma cultural. Agora, vamos trabalhar esse pensamento. Pelo contexto, Jesus estava discursando na rua, certo? Por isso, seria meio que improvável que essa pessoa estivesse no sepultamento, caminhando com o pai, naquele momento de caminhar com o ente querido morto, rumo ao cemitério, e depois parar para ouvir o que Jesus está falando. Você imagina uma situação dessa? Um judeu levando seu ente querido para o sepultamento, ele ouve a pregação de Jesus, ele iria parar para ouvir o que Jesus está falando? A possibilidade é muito pequena, quase inexistente. Por isso é mais coerente pensar que o homem estava falando assim: Jesus, eu vou ficar com meu pai até o dia da sua morte. Depois eu vou te seguir. É mais coerente esse pensamento? Beleza. Então esse homem, ele faz justamente o que nós fazemos muitas vezes. Nós sentimos o chamado, você sente a pregação no seu coração, você sente o Espírito Santo queimar no seu coração, mas o que acontece? Você começa a colocar aquilo que você acha prioridade e vai protelando a sua resposta. Assim como você dissesse para Cristo: espera eu me formar na escola, que aí eu vou te seguir. Jesus, espera eu terminar essa fase do meu trabalho que está bombando. Eu estou ganhando dinheiro para mais de metro. Eu não posso perder essa barbada. Segura a onda aí, depois eu te sigo. Né? Ou, digamos assim, são várias as justificativas para desobedecer o chamado de Cristo. Às vezes preferimos o conforto da omissão ao desconforto da obediência. As situações legítimas que são colocadas em primeiro lugar se tornam impedimentos espirituais. É legítimo ele cuidar do pai dele. Não é ilegítimo, mas o chamado era para agora. É para hoje. É para já. Jesus não despreza a responsabilidade, mas ele rejeita a desculpa. Vamos seguir adiante?
versículo 61 e 62 do capítulo 9. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas, esse mas é do pastor Jesus, mas, né, pastor? Deixe-me primeiro voltar a despedir-me da minha família. O que Jesus responde? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nesse momento, aparentemente, é igual ao caso anterior, pois Jesus vai até o pecador para chamá-lo. E ele responde: espere que eu vá em casa despedir da minha família. E Jesus responde que quem põe a mão no arado e olha para trás não serve, não está apto. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês conhecem arado? Vocês sabem o que é um arado? Hã? Algum irmão sabe o que é o arado? Aquela máquina de arar? Quem assiste aí o Globo Rural? Eu gosto de assistir o Globo Rural, eu e minha esposa. A gente fica vendo aquele negócio, eu acho mó bacana. A gente que mora num lugar de cidade grande, a gente gosta de ver o que está acontecendo no campo, né? Tem gente que nunca pôs a mão numa galinha, não sabe nem o que é uma galinha, só sabe que é o frango na panela, né? É verdade, tem gente que fala: nossa, uma galinha, oh, que bênção, uma galinha. Então, mas eu gosto de ver isso aí. Então, o arado é o quê? É uma ferramenta, né, usada para revirar a terra e preparar ela para o plantio. Hoje em dia, se você olhar falei Globo Rural, você vai ver aqueles maquinários enormes, né? A máquina vem assim, ó, já arrebenta geral. É quase o tamanho desse negócio aqui, sai arrastando tudo. Mas mesmo assim, nós vimos também, aqui em Minas, já olhando para a Laes, que tem um grupo, que eles se juntam, e eles juntam várias pessoas, várias famílias, para fazer o arado, por exemplo, de das pessoas, a terra de aquele monte de pessoas, eles não têm condição financeira, então eles usam realmente o arado. Aí vai aquele monte de gente fazendo o arado, uma coisa mó legal, muito bacana, trabalho danado, mas muito bonito de se ver, pelo menos para quem está longe, achei bom bacana. Mas então, ainda é existente essa questão do arado. E então essa pessoa, vai aquela máquina, né, o cara segurando 2 bois, coloca o arado aqui, o cara vai pilotando o negócio atrás ali, ó, olhando para. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela vai olhando para frente. Por quê? Para aquele negócio ficar retinho, né, o máximo possível. E atrás dele, vem quem? Vem uma pessoa semeando. Então ele vai abrindo aquele sulco na terra e a pessoa vai jogando o plantio. Tudo bem até aí? Então já estamos aprendendo. Está vendo aí? Aqui também é cultura agrícola. Mas amém. Vamos seguir adiante. Ou seja, se esse homem, agora vamos entender o que Jesus está falando. Se esse homem que estivesse conduzindo o arado desviasse os olhos do caminho que ele devia seguir, muito provavelmente o que ia acontecer? Não, ia estar aqui, não. A linha está aqui, ele está aqui, ó. Então ia ficar uma beleza o arado. Então Jesus está falando assim, ou seja, se esse homem que estivesse conduzido o arado desviasse os olhos do caminho que ele devia seguir, muito provavelmente ele iria começar a fazer curva e o solo não ficaria de acordo com o que era necessário. A gente sabe que Jesus usava muito dessa linguagem agrícola e pecuária, que era para trazer um maior entendimento àquelas pessoas. O que Jesus estava dizendo para aquele homem? Todo aquele que não segue o reino de Deus com dedicação, não é apto para servir o reino. Ou seja, é necessário estar focado na missão. É necessário você estar olhando o manual
do cristão. É necessário você estar conversando com o dono do arado. O Wagner fez o favor de colocar um arado. Valeu, Wagner. Deus te abençoe. Então, é necessário você estar focado. É necessário você orar, porque orar é conversar com Deus. Como eu posso estar tendo um relacionamento com Deus se nem com Ele eu converso? Como eu posso caminhar de uma forma que agrade a Deus se eu não tenho nem conversado com Ele? Como eu posso fazer segundo a tua vontade se eu não tenho lido nem o manual que Ele deixou para que eu possa caminhar segundo o querer dEle? O olhar para trás revela um coração dividido. Como assim? Às vezes, irmãos, nós estamos na igreja, mas nós temos algumas coisas que ficaram para trás e que essas coisas tiram a nossa atenção. Ela nos faz olhar para trás. Assim como a mulher de Ló, ela olhou para trás, para aquilo que ela imaginava na cabeça dela, que era prioridade para a vida dela, e ela pagou um alto preço. Às vezes, nós sabemos quem é Cristo, mas temos dificuldade de caminhar segundo a vontade dEle, e ficamos flertando com a vida outrora passada, a qual nós fomos libertas. Isto é uma luta que nós temos na nossa caminhada, e a qual é necessária nós assumirmos que ela existe. Porque quando você não assume que você tem uma luta que você está vivendo, você deixa de lutar. Porque se ela não existe, você vai lutar o quê? Para quê? E vira e mexe, sem notar, você fica olhando para trás. E você fica desviando daquilo que é a vontade de Deus. Olhar para trás impede o alinhamento com o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem coisas grandes a ser feitas na sua vida. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na tua vida, mas infelizmente você não está conseguindo fazer o ordinário. Como você pode viver o extraordinário se você não está conseguindo fazer o ordinário? Como você quer viver coisas grandes na sua vida se você tem dificuldade de viver as pequenas? Como Deus vai te abençoar se você está olhando toda hora para trás, parafraseando o momento em que os hebreus foram libertos do Egito, a qual eles ficavam reclamando para Moisés, com saudade dos legumes, com saudades dos manjares que tinham lá atrás, mas como foi dito, eles eram escravos. Você é liberto por Jesus Cristo. E por mais situações difíceis que você estiver passando, Jesus está contigo e quer te dar o melhor para você estar com Ele. Para nós caminharmos para o final, Jesus não procura seguidores ocasionais. O que é um seguidor ocasional? Eu vou na igreja. Eu fui na igreja hoje. Não, eu amo Jesus. Eu vou na igreja de domingo. Eu até li a Bíblia essa semana, esse ano. Mas nós estamos em agosto. Mas eu li, pelo menos eu li uma vez, um pouquinho. Isso é o quê?
Isso é um seguidor ocasional, de momentos, em momentos. E não é isso que Jesus espera de nós. Jesus, ele quer discípulos comprometidos. O discípulo verdadeiro, ele é comprometido. O discípulo verdadeiro, ele quer fazer aquilo que agrada o mestre. Então, primeiramente na nossa vida, vamos fazer o quê? Verificar. Primeiramente, como foi dito, a obra de Jesus na minha vida, ela me transforma como? De dentro para fora. Não é verdade? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os mediante a palavra de Deus. Então, se eu tenho que transformar aqueles que estão à minha volta pela palavra de Deus, a palavra de Deus tem que estar habitando dentro de mim. Por que muitas vezes eu posso não estar vivendo o melhor de Deus? Será que eu deixei de ler a palavra? Nós estamos vivendo momentos difíceis, irmãos. Há um tempo atrás nós falamos que 82% das pessoas se dizem cristã, mas o nosso país é corrupção em cima de corrupção. Só que eu não posso olhar para o que está acontecendo no meu país, mas eu posso olhar para o que está acontecendo na minha vida. Talvez eu não possa mudar o país, mas eu posso mudar a minha vida. Eu lembro do pastor Zenildes quando ele falava assim, eu não sou, que Jesus não deixou fiscal, a não ser você sendo fiscal de você mesmo. O que às vezes a gente reluta em ser. Olhar para você e assumir que você tem dificuldade aqui e ali. E sabe de uma coisa, irmãos? Você tem. Aí fala, como assim, irmão? Está falando que eu tenho? O que é? Quem é você? Eu não, né? Eu estou falando, é a Bíblia. Porque vai dizer que não tem ninguém perfeito. Porque o pecado habita em nós. E já nasceu com a gente. Então é uma luta que eu tenho dentro de mim. O pecado habita em mim. E cada um tem a sua dificuldade. O discípulo de Cristo, ele não é perfeito, mas ele busca a perfeição. A qual nós chamamos de quê? A caminhada buscando melhorar tem um nome que é santificação. Então o discípulo de Jesus, ele não é perfeito, mas ele busca melhorar. E a caminhada cristã do discípulo, infelizmente não é assim. Porque nós somos seres humanos. Não é justificativa que eu estou dando, é uma realidade. Às vezes você deixa a desejar. Você faz coisa na caminhada e fala, puxa, não era para ter feito assim. E agora? Agora eu recomeço, eu me levanto, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia e eu vou tentar melhorar. Esse é o discípulo. Eu vou deixar 3 perguntas para os irmãos ficar refletindo. As quais você vai responder para você mesmo, no decorrer da sua caminhada terrena. Então você vai responder para você mesmo. Você não tem que dar, nós não temos que dar satisfação para as pessoas, mas nós temos um que tudo vê, inclusive o que eu estou pensando. E ele sabe o que eu estou vivendo. Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe as suas lutas. Ele sabe as suas dificuldades. E ele tem o melhor para você. E ele quer o melhor para você. Você está disposto a largar tudo que você tem, seu conforto, para glorificar a Deus e ser discípulo de Jesus? Calma, irmãos. Pesado, né? Profundo? Espera um momentinho, mas não é bem por assim. O que eu quero dizer, não é que você tem que viver na miséria. Não é isso que eu estou dizendo. Ou que você tem que largar tudo e se entregar 100% à obra. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você, na sua vida cristã diária, você oferecer a sua vida a Deus, aquilo que você tem a Deus, oferecer uma vida de mordomia cristã. Nós estamos falando de mordomia cristã. Reconhecer que tudo que você tem provém do Senhor. E expressar Jesus no seu modo de ser, no seu modo de agir.
É nisso que eu estou falando. Dentro do discipulado foi mostrado que não devemos olhar para trás. Será que você tem olhado para trás? Será que muitas vezes você se apega àquilo que acontecia e fala, saudade, dentro do seu íntimo? Talvez esses seus flashbacks, esse olhar no retrovisor, talvez possa estar te prejudicando. Pense, será que você está olhando muito para trás? Paulo vai falar assim, que ele olhava para frente, para o alvo, que é Cristo Jesus, aprendendo com o passado, mas seguindo adiante, não se deixando aprender pelo passado. Terceiro, seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, não é ajustar a agenda, mas é assumir o preço do discipulado e redefinir prioridades. Não é acrescentar Cristo à vida, é entregar a vida a Cristo. Isto é ser discípulo. Como está a nossa vida de discípulo? Como está a nossa caminhada terrena? Que Deus abençoe. Um ótimo sábado a todos. O grupo Tenha Liberdade.